A inteligência artificial vai roubar empregos do ser humano? Então vamos conversar rapidamente sobre esse assunto. Primeiro, a gente precisa pensar que a inteligência artificial é desenvolvida pelo próprio ser humano e não com o intuito de dar a ela autonomia, mas sim com o intuito de potencializar o próprio ser humano. Então ela é uma ferramenta para o ser humano. Mas é compreensível esse medo de a inteligência artificial roubar empregos do ser humano, porque isso vem de uma experiência histórica do ser humano, não é? Lá desde a Revolução Industrial, quando se inventou a máquina a vapor e as consequentes indústrias que não existiam até então, o trabalho humano era basicamente artesão, né, artesanato. Ali sim houve uma grande leva de desemprego e também começou a surgir o conflito entre o dono da estrutura de produção e o dono da capacidade de produção, da atividade humana, do labor humano. Ali começaram a surgir e foi, por óbvio, o princípio do que se conhece como direito trabalhista de hoje. Posteriormente a isso, né, depois de tantos conflitos e tantas evoluções, veio um novo marco temporal nesse mesmo sentido, que foram as automações das fábricas, muito representado pelas montadoras de veículos, são um grande exemplo disso. Hoje, boa parte, uma grande parte, na verdade, das montadoras de veículo, do seu chão de fábrica, da sua fábrica, é autônomo, mas não deixa de ter ser humano operando aquelas máquinas. O que ocorre é que não tem mais um ser humano para cada atividade, ou um grupo de seres humanos para cada atividade. Tem máquinas desenvolvendo trabalho repetitivo e o ser humano gerenciando essas máquinas. O que eu quero dizer com isso? É que o método produtivo ele causa um impacto quando há uma evolução tecnológica. Inegável esse impacto nas relações de trabalho e no nível de desemprego da sociedade. Mas se ajusta. É claro que aqueles que experimentaram o lado negativo desse impacto, não dá para dizer que eles se saíram satisfeitos e felizes. Então há sempre um lado ruim disso. Mas o saldo final, depois do momento em que o sistema produtivo se reestrutura, acaba sendo positivo. Afinal de contas, isso é quem traz evolução tecnológica da sociedade. Na inteligência artificial, com a inteligência artificial, é a mesma situação. Também vai haver esse impacto inicial. Não por roubo, tá, entre aspas, de empregos do ser humano pela inteligência artificial, mas sim pela desnecessidade de contratação de alguns seres humanos para atividades repetitivas. Ocorre que esses seres humanos não precisam necessariamente ficar desempregados, eles vão se requalificar para outras atividades, eles vão se requalificar para manejar a inteligência artificial. Sempre vai ser necessário que alguém maneje a inteligência artificial. Então é isso que vai acontecer. Agora, o que eu sempre falo, em e-books que eu já escrevi, em artigos, talvez em alguns posts, não sei, é que o que vai sim substituir um ser humano vai ser um ser humano capaz de usar qualitativamente a inteligência artificial no seu trabalho. Ele vai substituir um ser humano que não buscou se qualificar e utilizar a IA no seu trabalho. Ficou defasado, a verdade é essa. Mas sim, vai haver, a meu ver, tá, isso é uma teoria inicial, vai haver um impacto social com o nível de desemprego e que posteriormente vai se reorganizar como sempre ocorreu. Só que a capacidade da inteligência artificial é tão grande que isso está causando um susto, um espanto muito superior ao que já foi anteriormente nos outros marcos temporais. Também é natural, é esperado isso, é o receio do ser humano, do novo, o medo do novo. Mas não vai haver, assim, em definitivo, uma substituição, uma perda de emprego em definitivo, não. O mercado vai se reajustar, sim. Posteriormente, em um outro momento, não temos como dar uma previsão de quantos anos à frente, porque a inteligência artificial, por mais que ela não seja nova, mas ela veio com um boom, caiu de paraquedas esse potencial que a gente conhece, principalmente externado pelo ChatGPT. Mas ela já veio sendo construída, só que está sendo muito rápida essa evolução dela. Então nós não temos como projetar, por exemplo, quando a automação comercial vai casar com a inteligência artificial. O que é que isso vai representar no futuro? Nós vamos pegar o potencial cognitivo de experiência e produção intelectual da inteligência artificial, porque isso é um software, está preso num computador, não sai dali, mas nós vamos pegar aquilo e colocar em máquinas.
Isso que assusta o ser humano, principalmente por causa do favor que Hollywood nos fez, né, de produzir filmes como Matrix, como Exterminador do Futuro, a Skynet, que já virou até meme na internet. Mas não vejo por que se preocupar quanto à substituição do ser humano. Pelo contrário, hoje, eu, dentro do que eu já faço no direito e na docência, no meu dia a dia, e incorporei inteligência artificial em muitas dessas coisas, eu tenho mais tempo livre. Para fazer o quê? Escolha minha. Eu vou escolher o que eu vou fazer com o meu tempo livre. Isso já tenho essa brecha de tempo, já está me sendo possível. Só que aí eu, o workaholic, como se diz, né? Eu acabo fazendo outras coisas também jurídicas, mas é a minha opção. Eu poderia simplesmente ir para a praça, ficar contemplando a vida, os pássaros, o céu, como Sócrates fazia. E daí ele se tornou um grande filósofo. Então a inteligência artificial nos traz essa possibilidade de vivermos mais como seres humanos. Mas por óbvio também nós não podemos fechar os olhos de vigiar a inteligência artificial, né? Como toda tecnologia que o ser humano cria, ela precisa ser vigiada. Para que rumo está indo? As nações já estão desenvolvendo seus marcos regulatórios. O Brasil tem um projeto de lei. Não lembro agora qual é o deputado federal que propôs esse projeto de lei, sei que foi lá na Câmara. Tem falhas, já antecipo. Tem falhas, tem lacunas. Entrei em contato, mandei um e-mail, né, liguei até no gabinete dele. Parece que não se interessaram muito em perceber quais são as lacunas que eles têm naquele projeto de lei. Mas tem, isso já é um ponto positivo, porque dali é só melhorar. Então, as nações precisam sim regular a IA, ela precisa ser produzida com viés ético humanista, não pode deixar de ter. Fazendo isso, não há muito o que se temer sobre o futuro da inteligência artificial, mas sim ficar de olho e aproveitar o lado bom dela também.